aqui. Paola, pode falar, querida. Oi, Pro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Ô, Pro, você estava falando sobre que no resumo a gente tem que colocar meio que nosso parecer, como se a gente fosse nutricionista, ou eu confundi? Não, é assim, ó, vocês vão fazer a leitura deste parecer, resolução, né? E aí, vocês têm que colocar algo que realmente o nutricionista, ele vai bater o olho e ele usaria aquilo, né, para a sua prática. Não é, você pode até colocar com as palavras de vocês, mas vocês não podem dar uma interpretação que não aquela do parecer, porque senão vocês têm uma interpretação errônea e aí vai responder no fórum ou para a vida profissional de vocês, fica complicado. Uhum. Tá, então, Que bem... o nosso grupo já fez. Tá. Aí meio que a gente leu e colocou com nossas palavras. Tipo, leu assim e interpretou com nossas palavras. Não interpretou, mas tipo, escreveu com nossas palavras. Ótimo. Não tá certo, né? Não, tá certinho. A única questão é que tem que estar com as palavras de vocês, mas não dando uma outra interpretação que não seja aquela que é a fidedigna, né? Uhum. Então Mas tá bom, muito a obrigada. palavra de vocês, lógico, não tem problema nenhum. De nada, mas até bom essas perguntas, porque às vezes pode ser dúvidas dos demais, né? Então, é importante que vocês possam realmente fazer algo que depois possa ser útil. Aí, guardem, viu, pessoal, esses resumos aí, porque é tudo material de prática, né? O nosso código de ética, bem como esses pareceres. Eu e as professoras que dão aula de ética, né? Sou eu, a professora Priscila e a professora Ana Paula. Nós compilamos os assuntos, são vários pareceres, enfim, os que mais estão em voga hoje, estão em evidência, que poderiam surgir dúvidas, enfim. Então, tendo isso já resumido, aí os outros ficam mais fáceis também da gente poder analisar, né, enfim, e consultar posteriormente, tá bom? Então, seguindo aí essas regras, acaba, com certeza, dando tudo certo. Bom, então, hoje a nossa aula é sobre processo disciplinar, é a aula que vai encerrar o conteúdo da ética profissional, né? E quando nós pensamos em processo disciplinar, nós estamos pensando em oferecer, né, um trabalho de qualidade, com segurança nessa prestação de serviço. É muito importante, né, que, como vocês estão fazendo aí com toda a seriedade, os resumos, tudo, né, que é voltado aí para essa prática, ele tem que ter essa seriedade, essa responsabilidade, né, e mais, esse comprometimento, né, então, estar comprometido é estar, obviamente, aqui às 8 horas, mas o comprometimento, ele envolve muito mais que isso, né, então, abrindo a aula de hoje, eu quero já chamar, né, essa atenção aí daquilo que a gente já vem trabalhando aí ao longo desse semestre com os assuntos que foram aqui referidos, mas mais do que o compromisso é o comprometimento, né, é isso que eu quero que vocês se estimulem, por isso que é interessante estar numa área que aprecie, estar numa área em que se identifique, para que vocês realmente se envolvam, né? Sejam aí, de certa forma, abraçados para aquela causa, né? E aí toquem em frente, seguindo aí a proposta do que é seguir o código de ética, enfim, né? Fazer com bastante seriedade, tá? Em relação a esse processo disciplinar, né? Primeira coisa, eu quis fazer, assim, perguntas e respostas, porque é o que, às vezes, a gente, como profissional, acaba fazendo. Nossa, mas como é que é isso, né? Como é que é aquilo, né? Enfim. Então, como ocorre uma denúncia? Então, essa denúncia, ela pode seguir por escrita ao presidente do CRM, e pela Constituição Federal, o denunciante, ele deve sempre se identificar, né? Então, quando nós fazemos qualquer tipo de denúncia a qualquer setor, né, é importante que a pessoa, ela se identifique, até para eles apurarem se não é um trote, né?
Então, num primeiro momento, essa é pela Constituição Federal, é uma exigência que se tem. Porém, as denúncias, né, às vezes pode ser que tenha aí uma situação em que você possa ter, por exemplo, uma represália, fique com medo de uma represália, de algum tipo de situação constrangedora, a denúncia ela pode também ser anônima e ela vai ser apurada, né? Então, a partir do momento que você manda por escrito, eles vão apurar, eles vão saber se realmente aquilo é fidedigno ou não. Tanto é que, às vezes, vamos supor, vocês ouvem alguma coisa numa rede social, né, numa rede de televisão, por exemplo, é importante que vocês relatem o horário que foi falado sobre aquilo, né, qual era o programa que teve, qual profissional que estava falando determinada coisa, para eles poderem realmente rever e ver se é ou não um ato de infração, tá? Então, esses dados aí, quando vocês escrevem, né, é importante colocar detalhes daquilo que realmente você está denunciando para que eles possam apurar direitinho. Quais os tipos de infrações denunciadas? Então, a gente pode ter uma infração profissional, que aí, no caso, né, tem muito a ver com o exercício ilegal da profissão, ou muitas vezes relacionado a alguma prática de forma irresponsável que esse profissional esteja executando, né? E aí, ou então, outro exemplo aqui que me veio à cabeça, por exemplo, algum ato em que você esteja em desacordo com o nosso código de ética, né? Então, ela sempre vem acompanhada pela comissão de fiscalização do CRM. A infração disciplinar, né, ela vem acompanhada pela comissão de ética. Então, a partir do momento que existe uma denúncia, vai ser apurado lá no Conselho Regional de Nutricionistas, vai ser chamado essa comissão de fiscalização, depois eles vão verificar, né, as etapas que vão ocorrer esse processo. Então, no primeiro momento, depois eu vou explicar lá mais para frente, mas só para dar um preâmbulo aí para vocês, eles vão chamar a pessoa para verificar se realmente ela cometeu esse ato de infração e num primeiro momento, né, é dado uma possibilidade dessa pessoa se explicar. Então, ela vai ser notificada. Então, chama-se a pessoa e aí ela vai ter a oportunidade de se explicar. Né? Sempre importante, né, que tenha sido, mesmo que tenha sido denunciada, ela tenha a oportunidade, porque muitas vezes pode ter o denunciante pode ter tido uma análise equivocada desse denunciado. Então, é importante que se dê voz a essa palavra. Então, quem vai em busca desse nutricionista aí vai ser a comissão de fiscalização, tá? E aí, conforme for a gravidade da situação e se ele for notificado e ainda assim ele não corresponder àquilo que era para ser realizado, aí entra, né, uma infração disciplinar, que é onde entra toda a comissão de ética e pode levar até a poder público mesmo, né? Então, é algo que é bastante sério aí. Quando eu falo que o nosso código de ética, ele não serve só para nos punir, mas também para nos proteger. Por isso que a gente tem que estar sempre aí respaldado, né? Considera-se infração ou ação, infração à ação ou à omissão, ainda que sob forma de participação ou conivência que implique em desobediência ou inobservância de qualquer modo às disposições que regulamentam a profissão. Então, aqui, não é só você ser correto, né, nas suas ações. Se você está observando, fazendo parte de um grupo no qual você está fazendo certo, mas o grupo não está
fazendo de forma adequada, o que acontece? Você também é conivente, você está sendo omisso em relação àquela gravidade, que você está vendo que aquilo não vai dar certo, que aquilo realmente está manchando a profissão, aí você também acaba sendo chamado aí participante deste grupo. Então, é muito importante, a partir do momento que se tem algum tipo de situação que não corresponde ao código de ética, temos que denunciar, temos que conversar com esse grupo, porque às vezes, por conta de uma desorientação, a pessoa não está devidamente orientada, ela segue de uma forma equivocada. Então, você, participante desse grupo, você cabe a você, colega, falar, olha, gente, isso não é certo, né? Olha aqui, no código de ética tá assim, assim, assim. Então, tenta, no primeiro momento, conversar com esse grupo, que você perceba que está indo de um caminho que não é o mais adequado, para que realmente aquilo seja corrigido e não chegue nas últimas instâncias aí para ser considerado um ato de infração, tá? Então, o fato de ser omisso também está conivente, né? Isso nós já falamos, inclusive, até lá naquelas primeiras aulas, lá falando de ética, moral, enfim. Quais as consequências de uma infração profissional? A irregularidade é apurada pelos fiscais. Então, é aquilo que eu falei. Chegou a denúncia, os fiscais vão ser acionados. Normalmente, os fiscais, eles acabam entendendo, né, de todas as questões relacionadas às áreas, todas as atribuições relacionadas às áreas que tenham a ver, né, com aquilo que ele está avaliando. Então, ele participante de, por exemplo, na área clínica, na área esportiva, então é sempre importante que essa comissão de fiscais, ela seja composta por pessoas que tenham especialidades e entendam sobre o assunto. Também é complicado a pessoa avaliar, mesmo seguindo um código de ética, se ela não tem esse domínio no assunto, essa competência da especialidade, né? Então, é importante que ela realmente ela seja da especialidade ou entenda dessa especialidade sob alguma forma, tá? E aí, né, essa pessoa é chamada e aí é feita uma orientação técnica. Caso o problema não seja resolvido, é considerado, então, um auto de infração. Então, vejam, né? A partir do momento que é feita uma denúncia, é apurado, chama lá o profissional, vamos ver o que está acontecendo com ele, por que ele está tendo esse tipo de conduta, aí foi notificado, olha, você tem que fazer não dessa forma, né? Você está dando uma prescrição que não corresponde àquilo que é o ideal para o paciente, por exemplo, né? Então, você tem que seguir assim, assim, assim. Se foi dado um tempo, né, ela foi notificada, se ainda assim continuar tendo as mesmas atitudes, porque é lógico que o fiscal, ele vai ficar ali em cima, né, ele vai averiguar, ele vai dar um tempo para ver se a pessoa se moldou, se ela realmente atendeu aquilo que estava sendo solicitado, mas se não foi atendido, considera-se um auto de infração e é aplicada a multa à empresa ou à nutricionista, né, porque às vezes pode ser uma empresa também, vocês sabem que as empresas, elas acabam também sendo fiscalizadas pelo nosso CRM, né? Então, é muito importante aí que a gente também siga aí essa questão. No caso de exercício ilegal da profissão, além da multa, a ocorrência pode ser encaminhada para o Ministério Público. Então, vejam, dependendo da gravidade da situação, ainda pode ser realmente levado a últimas instâncias, levado ao Ministério Público, tá? Bom, principalmente no caso dessas blogueiras, né, acaba levado a instâncias muito maiores, porque, ao contrário do que muita gente pensa, né, às vezes pode pensar, poxa vida, tem tantas blogueiras falando tanta besteira relacionada à nutrição, né, e como é que pode, a gente tem os nossos órgãos de classe, ninguém faz nada, enfim, se engana, porque está sendo apurado sim, está chegando denúncia sim, só que tem que manter um certo sigilo, né? E às vezes já chegou até o Ministério Público. Então, esses blogueiros, essas blogueiras, elas não têm um código de ética para eles. Eles estão infringindo todo o tempo, só que ali a gente tem que, partindo daquilo que
existe no nosso CRN, vai ser notificado, vai ser questionado, né? Vai ser, muitas vezes, autuado, mas só que precisa ter um tempo para a pessoa se defender, para ver se ela vai realmente acatar aquilo ou não, e aí, depender da situação, vai para o Ministério Público, e muitas vezes a gente nem está sabendo, né, até qual instância já se chegou aquela situação, tá? Então, se engana aí quem acha que as pessoas estão fazendo de forma, às vezes até continuam fazendo, mas elas já estão sendo notificadas, já está na justiça, inclusive, a situação, tá? Bom, então, dando sequência aqui, qual o procedimento em caso de infração cometida por outros profissionais? Então, não é o nutricionista mais, é o educador físico que resolveu lá na academia, ficou empolgado em dar atividade física, começou a dar dietas. Então, a denúncia, ela é encaminhada pelo conselho, então, eu vou encaminhar para o meu conselho regional de nutricionistas, o fiscal vai notificar essa pessoa, esse educador físico, que não pertence, né, logicamente, ao Conselho Regional de Nutricionista, ele vai ser, num primeiro momento, notificado. Se caso ele não tomar providência de mudança nessas atitudes, aí vai ser acionado o conselho do qual ele pertence. Tá? Então, no primeiro momento, ele é notificado pelo nosso próprio conselho. Se foi notificado, ele não melhorou, ele não saiu, né, não tomou as atitudes necessárias, aí vai ser, obviamente, dado a sequência aí com o conselho dele, né? Conselho Regional de Educador Físico. No caso de para onde deve ser encaminhado sobre condições higiênico-sanitárias ou de risco à saúde do indivíduo. Então, qualquer pessoa, não necessariamente nutricionista ou futuro nutricionista, pode fazer, obviamente, essa denúncia, né? Mas, num primeiro momento, a gente pensa em quem? Né? Na Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, Ministério Público relacionado à saúde e o nosso CRN. Então, a gente tem aí essas possibilidades para que possamos, o quanto antes, melhorar esse aspecto, essa condição, né, higiênico-sanitária que pode, provavelmente, matar, inclusive, as pessoas, né? Quais as consequências de um processo disciplinar? Então, a Comissão de Ética, os conselheiros, é responsável por apurar e instruir o processo disciplinar. Existem 4 fases, e eu vou explicar cada uma delas. Então, instauração, instrução, nós temos aqui o julgamento, né, e depois a penalização. Então, instauração, instrução, julgamento e a penalização. Independente, como eu falei para vocês, do tipo de denúncia, vai ser sempre conservado o sigilo, né, até para não ter mesmo represália, né, não chegar ao domínio público e aí, de repente, trazer até uma questão ética, né, independente da situação, mas isso aqui é um absurdo, tinha que esclarecer mais, né, tinha que divulgar, enfim. Não, vai ser conservado aí esse sigilo para que realmente seja apurado aquilo que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito, tá? Opa, alguém levantou a mãozinha aqui? Tem alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Tá. Desculpa. Imagina. O que acontece, então, durante a instauração? Né? Então, a partir do momento que é feita, então, essa denúncia é encaminhada ao presidente do CRN, então, ele vai avaliar, né? E que, ao considerar os indícios de infração disciplinar, encaminha o caso para a comissão de ética. Então, nessa comissão de ética, existem lá os conselheiros, né, com todo o gabarito, para que possa realmente analisar a situação, o porquê, né, provavelmente aí já foi conversado entre eles, verificado no nosso código de ética se poderia se enquadrar ou não, né, ou em qual circunstância ele poderia ser enquadrado, porque também não adianta chegar a denúncia
e você não saber aonde vai enquadrar essa infração, né? Então, precisa, até antes de você chamar a pessoa para notificá-la de que ela está cometendo uma infração, você tem que mostrar para ela, olha, você está cometendo a infração por causa disso, disso, disso. Olha aqui que está num código de ética, num parecer, numa resolução, né? A comissão de ética, aí vamos lá. Nosso próximo slide aqui, ó. Aqui, o que ocorre durante a instrução? Então, instauração é quando eles vão analisar, vão julgar previamente, né, aquilo que aconteceu. O que ocorre durante a instrução? A comissão de ética promove a intimação do denunciado, que tem 15 dias para apresentar sua defesa por escrito, apresentando provas testemunhais ou documentais. Então, assim, tudo que vocês notarem, vamos supor, você está trabalhando numa indústria, você viu que ali, né, está tendo um vazamento, que futuramente você já, né, que aprendeu sobre todas as questões técnicas, riscos, higiênicos sanitários, você está vendo que pode acontecer uma contaminação da sua alimentação. Então, o que você vai fazer? Você vai notificar o dono da empresa, se for o dono da empresa, se você estiver fazendo um trabalho numa empresa terceirizada, você vai notificar o chefe dessa empresa terceirizada, que vai notificar o cliente, né, em relação àquela circunstância de risco, vai documentar, tá? Vai documentar isso, e são provas, né? Na verdade, são relatórios que pode ser que sejam recolhidos aí num momento como esse. Então, no momento da instrução, essas provas testemunhais e documentos também vão ser analisados. Por isso que eu falo, é um mecanismo aí de defesa dessa pessoa, né? Ela tem que documentar para que ela possa realmente justificar por que pode ter acontecido aquilo embaixo dos seus olhos e não foi resolvido o problema. Olha lá. Então, ele tem 15 dias aí para apresentar a sua defesa por escrito. São tomados também o depoimento do denunciante, denunciado, testemunhas, podendo haver acariação. Então, mesmo que essa denúncia ela seja anônima, num primeiro momento, ela pode até ser anônima, mas dependendo da circunstância, pode ser que seja chamada essa pessoa, né, que denunciou, e aí vai haver essa acariação, principalmente quando não se resolve, né, a pessoa, ela está se colocando ali como ela sendo a vítima da situação, essa pessoa que foi denunciada, muitas vezes ela se coloca numa posição de vítima, que ela não fez aquilo, que onde já se viu, enfim. Então, às vezes, né, é necessário aí essa acariação, justamente para que se possa ser resolvido, né. O relatório final é remetido ao plenário do CRN, para arquivamento ou julgamento. Então, vamos supor que haja a necessidade de dar continuidade para aquela situação grave, aí vai para julgamento. Mas, num primeiro momento, chama essa pessoa, dá oportunidade para ela melhorar, né? Isso é muito importante. As pessoas, mesmo com todas as regras, né, a legislação e tudo mais, às vezes ela, por uma desorientação, ela pode cometer alguma condição ali, ou então, no caso, né, desse profissional nutricionista, que ele depende daquela empresa, porque ele é colaborador daquela empresa terceirizada, onde está tendo lá, por exemplo, um vazamento, né, então, ela já apurou, ela já notificou, já chamou, muitas vezes, o chefe, né, colocou para ele as circunstâncias, e se, de repente, teve lá uma contaminação, onde acabou comprometendo a saúde dessas pessoas que comeram aquela comida contaminada, ela vai ser notificada, vai ser arguída, né? E aí, a depender da situação, pode ser até que ela entre realmente num processo aí de julgamento. Então, isso é muito importante, né? Quando vocês vão para estágio, só fazendo um parênteses aqui, quando vocês vão para estágio, é lógico, dadas as circunstâncias, que não seriam essas exatamente, né? Mas toda vez que
o indivíduo ele não corresponde, vamos pensar numa questão micro, não macro como essa. Toda vez que o indivíduo não corresponde às expectativas daquela empresa, né, ou mesmo do estágio, lá o aluno está fazendo um estágio, a gente sempre, como professor supervisor de estágio, pede para que o nutricionista, ele notifique o estagiário daquelas ações que estão sendo cometidas de forma a não atender às expectativas do local. Então, a primeira coisa, né, a gente pede para que se tenha aí uma rotina de atribuições para esse estagiário, né, a gente pede para que se tenha aí sempre um feedback por parte do nutricionista que está recebendo esse estagiário. Então, a partir do momento que o estagiário não está correspondendo àquilo que deveria, mesmo sendo supervisionado pelo professor da faculdade e tudo mais, é interessante que o nutricionista do local, ele chame esse aluno e coloque para ele já nas primeiras ações indevidas que ele não está correspondendo à expectativa, para ele ter chance até o final do estágio ele melhorar, né? Se vocês perceberem na hora que vocês forem fazer estágio que não está sendo colocado nada para vocês, procurem de feedback, né, que eu estou falando, porque se espera, é lógico, que vocês realmente não sejam notificados com atos e ações que não conferem a uma ética, né? Mas é interessante que vocês sempre estejam perguntando, olha, eu queria só saber como é que eu estou indo, né? Eu quero saber como que estaria aí a minha avaliação em relação às expectativas deste local, para que eu possa realmente melhorar, né? Fazer aí atender todas as expectativas, porque eu quero realmente ter a oportunidade de melhorar até o final do estágio, né? Então, fazendo, logicamente, uma analogia de uma forma micro, é óbvio, né? Não numa instância como essa, mas é só para dar aí uma dica para vocês. Se vocês estão muito tempo no estágio e até agora não foi dado nenhum feedback para vocês, então, às vezes, na primeira semana, na segunda semana, já dá para saber como é que é a rotina desse estagiário, o que ele já apresentou em relação ao conhecimento técnico, em relação às suas atitudes, né, o atitudinal aí, está sendo positivo, não está sendo tão positivo, enfim. Então, se não teve nenhum feedback, é importante que vocês perguntem sobre esse feedback, tá bom? Bom, voltando aqui, né, o que ocorre durante o julgamento? Denunciado e denunciante são submetidos ao questionamento dos conselheiros, né? Então, aqui já é uma instância onde realmente teve a necessidade aí de dar continuidade a uma situação mais grave, né? E após a discussão é feita uma votação. Então, os conselheiros vão votar diante daquela circunstância. Em caso de empate, o presidente do CRN, ele tem o voto de qualidade, é ele que vai desempatar aí no caso, né, uma responsabilidade enorme, né, porque vai decidir a vida, muitas vezes, da pessoa, em relação àquela atitude que ela, a atitude inadequada que ela cometeu. Bom, pode haver recurso? Vamos lá para o próximo slide. Sim, em primeira instância, ao plenário do Conselho Regional de Nutricionista e se, de repente, tiver de uma segunda instância, vai para uma instância maior, que seria o Conselho Federal de Nutricionistas. Se não, vai para o Ministério Público, tá? Então, essas questões aí são importantes. Primeiro, vamos tentar resolver no Conselho Regional, né? Conselho Regional 2, 3 da região. Depois, se não teve a repercussão que precisaria, não foi resolvida ainda a situação, vai para o Conselho Federal de Nutricionistas. E, às vezes, né, se não consegue resolver, às vezes não consegue ter ali nenhum acordo entre as partes, então vai para o Ministério Público, né? Então, são circunstâncias aí que realmente são importantes vocês saberem. Bom, quais são as penalidades? Então, vai desde, é lógico, né? Quem vai decidir isso vai ser essa comissão de ética do Conselho Regional e Federal, mas pode ter
uma advertência, pode ter uma repressão, pode ter uma multa, a suspensão do exercício profissional por até 3 anos, então o indivíduo não pode exercer a profissão por 3 anos, ou mesmo o cancelamento, né, dessa inscrição e proibição definitiva do exercício da profissão. Coisa triste, né, porque imagina, a pessoa tem todo um trabalho para se formar, né, tem todo um trabalho aí de de aprimorar esse conhecimento e tudo mais, e de repente cai naquela área, né, mais de circunstâncias que não devem ser cumpridas, né, de atos imorais, de atos antiéticos, que fere a nossa classe, né, que a gente está com tanto cuidado, com tanto zelo aí, então ela vai ser realmente punida de uma forma que não dá para ser considerado colega uma pessoa que foge tanto assim dessas regras, daquilo que está instituído dentro do nosso código de ética, né? Então, ao contrário do que pensam, existe sim o cancelamento da inscrição, tá? Então, são considerados também, né, para que se tenha esse cancelamento da inscrição, antecedentes, o grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração, né? Então, o que ocorreu, né? Aí eles vão apurar realmente todos os detalhes, desde o início até a chegada aí dessa finalização, e aí realmente vai ser colocado ali a situação que deve ser cumprida, né? Porque senão a gente não teria aí tanta força em relação àquilo que a gente preza, né, e dentro do nosso código de ética, como cumpri-los. Então, é importante realmente que se saiba todas as circunstâncias que poderão ocorrer, porque, como eu falei, às vezes a gente nem fica sabendo de algumas questões que aconteceram, mas elas realmente aconteceram de forma a levar a um processo de punição mesmo para essa pessoa que agiu de má fé, agiu de forma irregular. Aí eu separei aqui para vocês, pessoal, algumas dicas que eu julgo bastante importante, que acaba sendo meio que um resumão, né, daquilo que a gente já discutiu aqui em outras circunstâncias, mas é mais para a gente ir alinhando e fazendo um fechamento da nossa aula de ética profissional. Então, primeiro, assinar todos os documentos e trabalhos de sua competência técnica, de preferência utilizando o carimbo com o número do CRE. Então, tudo que vocês forem emitir, ponham o carimbo e a assinatura de vocês, ainda que por conta da pandemia ela seja digitalizada. Saber o que e a quem delegar determinadas atividades para evitar o exercício ilegal. Então, vamos supor, você é um nutricionista que está trabalhando numa terceirizada, onde você tem várias atribuições. Eu falo isso porque eu vejo, né, muitas vezes os nutricionistas de terceirizadas com várias atribuições, inclusive atribuições burocráticas. Essas atribuições burocráticas são papéis, né, que tem que preencher, comprovar para o cliente que está sendo cumprido aquele contrato entre o cliente e a terceirizada, enfim, né? E isso tudo, às vezes, acaba levando tempo. E, às vezes, se o profissional ele não está devidamente organizado em relação às suas atribuições, o que ele pode fazer? Na cabeça dele, né? Eu vou delegar para um auxiliar de serviços gerais o recebimento lá do meu, por exemplo, de uma carne que vai vir. Então, se não foi devidamente recebido no que diz respeito à verificação de aspectos higiênicos, sanitárias, né, a qualidade desse produto que foi entregue, e isso depois gerar uma toxinfecção alimentar nos meus comensais, eu vou responder, né? Então, cuidado, você só vai delegar coisas que realmente são inerentes àquela atribuição do funcionário. É até interessante, né, que você, na hora que você for montar um serviço, você tenha um protocolo para cada funcionário. Olha, você é auxiliar de serviço geral, você vai fazer cortes de verduras, frutas, vai fazer a lavagem de verduras, frutas, enfim, você coloca ali determinando
todas as atribuições inerentes, porque é uma forma também de você colocar para o profissional, né, aquilo que ele está, muitas vezes, infringindo dentro do seu serviço. Então, você não pode delegar algo que ele não consiga cumprir, porque ele não tem competência para isso, e nem ele, tampouco, pode entrar, o nutricionista está tão ocupado lá, sabe o que eu vou fazer? Às vezes até com o intuito de ajudar você. Eu vou lá receber o fornecedor. Então, acaba passando a autoridade do profissional nutricionista e começa a tomar atitudes, tá? Então, isso é muito importante. Agora até me veio à cabeça uma situação uma vez, né, que eu acabei presenciando como supervisora de estágio numa instituição de longa permanência, e por conta dos idosos, eles residiam nessa instituição de longa permanência há mais de 5 anos, 10 anos, e o quadro de colaboradores, as copeiras, também faziam essa prestação de serviço há mais de 5, 10 anos. Então, conhecia todo mundo, né? E aí, quando eles começaram a perceber, né, que os idosos estavam ali, muitas vezes, abandonados pelos próprios parentes, alguns eram diabéticos, alguns... chegava o final de semana, ele ficava ávido lá, esperando, né, um familiar chegar e, de repente, não chegava, não ia visitar, né? Aí, esses colaboradores, essas copeiras, elas começaram a se sensibilizar e começaram a fazer alguns agrados para esses pacientes, por exemplo, diabéticos, e ultrapassando a autoridade do nutricionista. Então, o que fazia? Coitado do seu fulano, ele ficou esperando o final de semana o filho vir visitar, mas o filho não veio. Então, eu vou dar um docinho para ele. Ele gosta tanto de pudim de leite, por exemplo, né? E começou a liberar, né? Sem autorização do nutricionista. Só que lá é uma instituição de longa permanência, e como regra, né? Toda hora ser verificado a glicemia do paciente, ou mesmo um destro, né, que a gente também faz uma análise prévia aí dessa glicemia. E aí, o medo desse nutricionista de repente acontecer algum problema maior, então, o que fizemos? Um trabalho de treinamento com esses copeiros, mostrando que eles eram figuras importantes dentro desse quadro e que se algo acontecesse com os pacientes, eles também eram responsáveis. Né? Então, estava sendo delegado ali a importância deles levarem a alimentação ao quarto do paciente, mas tem que ser de forma que o nutricionista esteja ciente, supervisione isso. Né? Se ele quiser levar um doce para o paciente, o nutricionista, ele achar que tudo bem, ok, mas não passando a autoridade do nutricionista. Né? Então, a gente delega a atividade para esse profissional, para esse colaborador, mas desde que ele saiba cumpri-lo, né? Então, às vezes, passa a autoridade, e aí o nutricionista ficou desesperado, me chamou, né? Olha, professor, eu preciso que você faça um trabalho aí de treinamento junto com os alunos, né? Um trabalho que vai fazê-los entender que os pacientes estão correndo risco aqui de ter uma hiperglicemia, né? Enfim, e olha, a gente fez um trabalho de esclarecimento, o que era diabetes, quais as circunstâncias, quais as consequências, que podia, de repente, até, principalmente considerando o idoso, poderia chegar a uma situação muito grave, que talvez pudesse ser até irreversível, né? Então, é muito importante, né, que a gente também esteja atento. Às vezes você não delega aquela responsabilidade, aquela atividade, mas o profissional acha que ele, dependendo do tempo de casa, ele se sente estável, né, a estabilidade, e aí começa a ultrapassar os limites, tá? Procurar coletar dados de trabalhos desenvolvidos na UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, ou na SND, né, Serviço de Nutrição e Dietética, para desenvolvimento de pesquisas e ou publicações. Então, eu sempre costumo falar, né, que qualquer área, a gente tem sempre um banco de dados, porque a gente tem muitos acessos às informações de dados pessoais do paciente, bem como dados de ingestão alimentar, preferências, aversões, né? Dados de estado nutricional mesmo desses pacientes. Então, acho que seria interessante, né, vocês se exporem para a comunidade científica
a partir do momento que vocês coletam esses dados, a partir do momento que existe, lógico, um código, uma comissão de ética permitindo com que vocês possam usar esses dados coletados para que possa gerar uma publicação e possa, inclusive, ser, para os outros nutricionistas, pode ser também um material informativo sobre aquele assunto que você está tratando, tá? Utilizar instrumentos que asseguram a boa execução do serviço sob sua responsabilidade. Então, aquilo que eu falei, né? Relatórios, protocolos, manuais, para que possa ser de fácil acesso para essas pessoas que são colaboradores ou mesmo estagiários, possam entender como é que é o processo, aquilo que você usa ali, né, como uma forma melhor de atendimento, de prestar qualidade nesse serviço, né? Hoje vocês, enquanto estagiários, em todas as áreas, né, mas especialmente fico mais na área clínica, eu tenho visto muitos nutricionistas pedirem protocolos para os nossos alunos. Então, olha, faz esse protocolo aqui de determinada doença, por exemplo, né? Por quê? Porque ele quer unificar, né? Ele quer fazer entender aquela situação. Às vezes vai contratar um outro nutricionista, ele sabe como é que é o esquema dali, né? Lógico, pautado no protocolo, a gente pauta sempre por uma diretriz, se for de uma doença, ou mesmo por um livro, né, que possa ser utilizado, um livro técnico, para ser aquele que nós vamos respaldar, para poder colocar ali as práticas mais adequadas, enfim, né, são formas aí que a gente unifica, que a gente consegue minimizar os erros. Então, principalmente quando a equipe acaba ficando muito grande, as disparidades e as experiências trazidas por cada um acabam ficando muito distantes. Então, uma forma da gente unificar, né? É uma forma de realmente todos cumprirem exatamente a mesma conduta, né? O que mais que a gente deve colocar aqui? Seria a atualização em relação a congressos, cursos, leitura e também a pós-graduação. Né? Então, aqui é uma forma de você aprimorar o seu conhecimento, comunicar ao CRN em relação às alterações de dados pessoais. Então, mudou de cidade, mudou de endereço, mudou o telefone celular, com que o fiscal do CRN que quer visitar em alguma das suas empresas, né, ou muitas vezes no seu consultório, como é que vai te encontrar se você não atualiza? Então, primeira coisa é fazer essa atualização, né? Isso vale também para a faculdade, né? Agora, fazendo até uma ponte aqui, quando vocês vão para estágio, nós vamos nos dirigir a vocês por meio dos contatos que vocês deixam lá na central do aluno. Então, a partir do momento que vocês mudam de celular, mudam de endereço, né? Mudam de e-mail, vocês têm que atualizar a central lá do aluno, porque senão vocês vão para estágio, o professor supervisor ou a coordenação vai entrar em contato com vocês por algum motivo, e se lá não está atualizado, você não vai ficar sabendo. E aí, né, pode ser tarde demais na hora de você ser colocado numa vaga de estágio na qual você talvez não apreciasse tanto, enfim. Né? Então, essa atualização, ela é muito importante, tá? Atender toda a convocação ou solicitação do CRN, isso a gente já até comentou aqui, né? Para que a gente possa realmente ter essa linha, né? Bastante espessa, né, entre o CRN e nós. Então, sempre nós vamos ter uma relação aí com o nosso CRN. Então, por isso que tem que estar dado atualizado, qualquer coisa você recorre também à solicitação de esclarecimento de dúvidas, enfim. Manter o pagamento da anuidade em dia, enviar ao CRN textos, artigos que contenham informações errôneas sobre nutrição. Então, é aquela questão da denúncia, né? Então, você precisa provar que aquilo está errado. Então, se é um programa de televisão, eu já falei para vocês que deve ser colocado o horário, qual o momento, qual o programa, e aqui mandar o informativo que está em desacordo com o conhecimento técnico. Denunciar formalmente as infrações
de seu conhecimento e, quando deixar de atuar profissionalmente, solicitar por escrito a baixa temporária ou cancelamento do CRN. Então, aqui, né, é muito importante que, vamos supor, e agora eu quero fazer um curso fora do país, agora eu não quero atuar mais na nutrição. Então, não tem necessidade de você ficar pagando uma anuidade na qual, né, o pagamento da anuidade, ela tem a ver com a fiscalização. Tanto você pode recorrer a esclarecimento de dúvida, quanto eles podem te solicitar quanto à questão de fiscalizar o teu trabalho, né? Agora, a partir do momento que você não está exercendo a profissão, dá baixa. Depois, quando você voltar novamente, aí você reativa novamente, ó. Solicitar reativação da inscrição no CRN quando retornar nas atividades profissionais. Então, não está trabalhando na área, dá baixa. Voltou imediatamente, antes até de voltar, prestes a voltar, já faz essa reativação. Quando for atuar em área de outro CRN por mais de 90 dias, solicitar a inscrição secundária. Esta modalidade não permite responsabilidade técnica. Então, assim, eu tenho uma empresa de consultoria e assessoria, eu vou fazer uma consultoria de 90 dias lá no Rio Grande do Sul. Então, eu vou avisar o meu CRN daqui e vou lá para o Rio Grande do Sul, onde eu, dependendo da cidade que eu estiver, né, eu vou já me informar qual é o CRN ou a delegacia que atende aquela região e vou ter uma inscrição secundária. A partir do momento que dessa consultoria poderia, né, virar uma assessoria, que é onde eu tenho que ter horário para entrar, horário para sair, e obviamente vai ser mais do que 90 dias, vai ter que ser um trabalho aí ad eterno, então já não dá mais para eu ficar exercendo a profissão com a inscrição secundária. Então, ou me mudo lá para o Rio Grande do Sul, em definitivo, ou eu chamo alguém de lá, né, contrato alguém para que possa assumir essa responsabilidade técnica. Então, vejam, essa inscrição secundária, ela nada mais é do que um processo temporário, não é algo que vai ser ad eterno, tá? Quando a mudança for definitiva, solicitar a transferência do registro, tá? Não atuar profissionalmente quando ainda não... Isso aqui é muito importante, né? A gente comentar, né? Porque todos os esclarecimentos antes de um ato de infração são necessários. Não atuar profissionalmente quando ainda não possuir a inscrição no CRN. Então, aqui, né, por exemplo, vocês que estão aí já indo rumo ao segundo ano, né, terceiro semestre, provavelmente já estão sendo aí abordados pelos familiares, pelos amigos, e, obviamente, as pessoas querem que você, já que está no curso de nutrição, que faça uma dieta, principalmente agora perto do verão, né? Aí a gente tem muitos questionamentos. Você poderia fazer, você que está fazendo nutrição, né? E aí vem, né, a solicitação de fazer uma dieta. Então, enquanto vocês não estiverem gabaritados, ou seja, não tiverem um título, não pode ficar fazendo dieta, porque por mais tecnicamente envolvido vocês estejam, né, por melhor que vocês sejam de alunos, se acontecer de alguém só ficar sabendo, né, que vocês estão dando dieta de forma a não ainda ter o título, isso é um ato de infração. Às vezes você perde o título antes de você tê-lo. Então, vai ter uma notificação, uma advertência, enfim. Então, provavelmente aí é importante que sempre as pessoas acham que também ninguém vai ficar sabendo, mas mais hora, menos hora, acaba ficando sabendo, né? E aí, a partir do momento que isso é levado a público, existe a possibilidade de alguém denunciar, né? Então, não vai fazer nada relacionado às atribuições do nutricionista sem ainda ter lá o seu registro no CRN, tá? Também não é possível com cédula provisória vencida, né? Então,
a cédula provisória, ela dura no máximo 2 anos, que é o tempo do MEC providenciar, dar a certificação, e aí o Conselho Regional de Nutricionista dá o definitivo. Então, se venceu, já vai em busca desse definitivo. Com inscrição baixada ou cancelada, que é aquilo que eu falei, em outra área sem inscrição secundária, ou com a transferência firmada, que aí seria o exercício ilegal da profissão. Então, é muito importante que a gente siga, né, essa trajetória aí, para que não tenhamos aí nenhum tipo de problema. Em relação agora a outras dicas, né, comunicar ao CRN do seu desligamento da empresa para que seu nome não seja utilizado indevidamente por terceiros, prazo máximo de 15 dias. Então, às vezes, né, você é desligado de uma empresa e você, por exemplo, esqueceu o seu carimbo lá, né? E as pessoas, de tanto já ver você fazer lá as rúbricas, aprendeu a fazer a rúbrica. Então, a partir do momento que você saiu hoje da empresa, já hoje mesmo, no mais tardar amanhã, liga para o CRN e fala, olha, eu estou, a partir de hoje, né, desligada dessa empresa. Se acontecer alguma coisa, né, e as pessoas carimbarem com o seu carimbo, que você esqueceu lá, e assinar, e acontecer, e é algo que pode estar trazendo aí algum ato de infração, você vai responder, né? Até provar que, brincando, né, natureza não é a natureza, são várias etapas. Então, a partir do momento que você se desligou, você não pertence mais àquele quadro, você tem que informar o CRN que você não pertence mais a esse quadro, tá? A mesma coisa, né, uma ponte aí que eu quero fazer. Você perdeu o seu carimbo. O melhor é você fazer um boletim de ocorrência, porque se alguém pegar o seu carimbo e forjar a sua assinatura, ele pode também te comprometer. Então, perdeu o carimbo, foi roubado, enfim, faz um boletim de ocorrência. Qualquer coisa que acontecer, olha aqui, ó, tá um boletim de ocorrência aqui, tá? Elaborar relatórios sobre situações ou problemas existentes na empresa, dando parecer técnico ou providências para a ciência do seu superior, aquilo que eu comentei com vocês, né? Preservando a sua responsabilidade profissional e procure protocolar uma cópia como comprovante. Aí é uma forma da gente também se inocentar, né, como comprovante de entrega do documento e mais uma cópia para arquivo pessoal. Então, mandou o e-mail, porque hoje a gente mandou o e-mail, imprime esse e-mail e põe naquela pastinha lá que você coloca os relatórios, as situações, problemas, enfim, para que você possa se inocentar, tá bom? E aí, fechando a nossa aula de hoje, eu quero deixar aqui dois parágrafos que eu julgo bastante interessante, né, dentro dessa trajetória aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bonita, que vocês vão fazer, que foi tirada da revista Bioéticos, de 2009. Então, eu falo o seguinte, o cuidar do outro, do mundo, de nós mesmos, é mais ético na compreensão de que somos seres da natureza e temos o direito de viver a vida com prazer, alegria, no sonho e na certeza de que nossas relações nos impulsionam a um viver sempre mais autêntico. Então, o que quer dizer tudo isso, né? Que vocês escolham realmente uma área na qual vocês tenham plena satisfação de cumprir, né, e já comecem essa trajetória trazendo para essa área, né, algo que vocês vão aprimorar, né, esse conhecimento, para que sejam cada vez mais transparentes, autênticos para esse outro, para esse próximo, para esse ser humano, né, e aí, com isso, é óbvio que, por si só, né, muitas vezes as pessoas buscam muito o sucesso, né, todos nós buscamos o sucesso na nossa carreira, na nossa profissão, mas a partir do momento que a gente ama o que faz, escolhe com muito carinho aquela trajetória, eu já começo, até nesse momento que vocês estão aí enquanto alunos, já a
aprimorar esse conhecimento, a ver como que já se colocando no lugar daquele profissional nutricionista, se colocando no lugar daquele cliente, né, daquele paciente, ou daquele comensal, enfim, seja qual for a área que vocês forem aí atuar, essa relação, né, do sucesso com a identidade daquilo que você faz, ela está muito atrelada à transparência, né? Aquilo que vocês fazem com verdade, né? E aí um outro parágrafo que também eu trouxe aqui para a gente fazer o fechamento é envolver-se e estar envolvido na trama das interações humanas nos potencializa a sermos vitoriosos no viver a saúde ou mesmo no sobrevivê-la, reconhecendo que o sofrimento é parte dela e contém nele o prazer e as formas de superação do cotidiano com seus ritmos, contornos, sinalizações e possibilidades de superações. Então, aqui, é lógico, todo o caminho, muitas vezes ele vai ter as pedras, né? Vão ter ali os desafios, muitas vezes vão ter os dilemas, mas vamos todos superá-los. Vocês já são vitoriosos, eu concordo aqui, em gênero, grau, né? Que vocês, por estarem passando por uma pandemia, em circunstâncias que vocês tiveram que aprender, né, de como estudar, de como lidar com determinadas emoções, de como lidar com determinadas ansiedades, com certeza já são vitoriosos e vão sair daqui com um gabarito, né, de força e a enfrentar os desafios muito grande, né? Então, com certeza, eu finalizo aqui essa aula de ética profissional muito segura de que vocês, com certeza, saberão lidar com muitas emoções, né? Saberão lidar com os desafios, porque vocês acabaram até se conhecendo melhor. Então, quando a gente também se conhece melhor, a gente acaba, com certeza, né, encarando os desafios de forma mais fácil, né? Ainda que seja penoso, né? Ainda que seja desafiador, mas acreditem no potencial de vocês, porque vocês estão experienciando esses momentos de uma forma que foi diferente de que pessoas que já passaram pelo curso e não tiveram esse tipo de situação. Então, eu aproveito aqui, né, para, então, encerrar a nossa aula de hoje, desejando aí muito sucesso e que sejam bastante felizes aí nas áreas que forem escolher, e eu sempre vou estar aqui, né, apoiando vocês, o que vocês precisarem, e quem sabe em breve consigo aí reencontrá-los nas aulas de dietoterapia e também no estágio, né, de nutrição clínica. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Na semana que vem, então, não esqueçam de entregar, né, os resumos, vamos centralizar todos lá na nossa querida Thaís, e em breve aí a gente retorna com as devolutivas direitinho, né, para que vocês possam ter aí as notas e tudo mais. Linda. Muito obrigada, viu, Giovana? Muito obrigada, Gabriele. Para mim foi um prazer muito grande poder participar dessa formação profissional de vocês. E como eu falei, né? Eu me disponibilizo aí naquilo que vocês precisarem, porque eu vou estar sempre aplaudindo o sucesso de vocês e nas dificuldades também apoiando vocês, viu? Então, uma boa semana. Qualquer dúvida aí, só me solicitar aí pelo chat, eu vou ficar aqui até as 9h20, e se quiserem me solicitar pelo chat durante a semana, eu sempre estou por aqui no Teams, eu posso também esclarecer aí as dúvidas, viu? Thaís, Giovana, a Gabriele, que eu já falei, muito obrigada, a Ana Júlia, a Júlia,
enfim, todos vocês carinhosos, e eu gostei muito de poder estar contribuindo aí para esse conhecimento, e o meu desejo é que, quem sabe, eu consiga realmente conhecê-los pessoalmente, né? Esse é um dos meus maiores desejos. Essas aulas online, a gente teve, logicamente, uma sintonia, um contato, mas eu realmente almejo aí que eu possa conhecê-los pessoalmente. Tchau, tchau para vocês, uma boa semana e até breve. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.